Então, hoje a gente vai dar continuidade aqui nesse nosso tema da arte de fazer o bem, a arte de ajudar os outros. A gente explicou um pouquinho, não foi enrolação do Rabino, não foi falta de material, Baruch Hashem, como a gente explicou. O principal da aula é o que a gente vai entrar a partir de hoje, que é o material do Rav Dessler, que é o Kuntras HaChesed. Seria o livreto do Hesed dentro do livro dele, do Mirtav Medial. O Rav Eliel Dessler, ele costumava mandar muitas cartas para os seus alunos, para os seus familiares, e essas cartas futuramente foram todas reunidas e transformadas nesse livro aqui, que na verdade é um livro com 6 volumes, esse Mirtav Medial, e Baruch Hashem é um livro de Mussar, um livro que ajuda muito no nosso autoaprimoramento, a gente se melhorar como pessoas. E aqui eu acho que é um dos capítulos mais importantes para todas as áreas da nossa vida. O nosso relacionamento com o próximo pode ser relacionamentos familiares, pode ser relacionamento com os amigos, relacionamentos conjugais. Tudo depende da gente conseguir internalizar essa ideia que o Rav Dessler ele traz aqui no livro. Tem muitos rabanim que eles falam que é proibido a gente casar sem estudar esse livro aqui, sem estudar essa parte do livro que ensina sobre a arte de fazer o bem, a vontade que a gente tem que ter. E a gente vai perceber que não existe escolha. Ou a gente vai escolher o bem, ou naturalmente a gente vai estar escolhendo, Deus nos livre, mais o outro lado. E vamos ver por que isso. Vamos começar, a gente vai lendo aqui e explicando essas palavras maravilhosas do Rav Eliel Dessler, que ele traz aqui no Kuntras HaChesed. Então, primeiro pérec, o primeiro capítulo, ele chama Yedaber Benoten u Benoten. Ele vai explicar 2 conceitos aqui muito importantes, que é o conceito daquele que é doador, aquele que é altruísta, e aquele que é o notel, aquele que é o tomador, que quer só pegar o que é dos outros, quer só ficar de olho grande no que as outras pessoas têm. Kasher bara Elokim et Adam, desde o momento que Deus ele criou o primeiro ser humano, Asal lenoten o venotel. Ele deu essas 2 forças, ele internalizou no Adão essas 2 forças, a força da doação e a força de pegar, de tomar o que é do outro. Kohanetinah, o Kohelion, essa força de doação é uma força sublime, é uma força superior, Mimidot Yotzer Akol Baruhu, e esse é um dos atributos do Criador do mundo. Então, Deus ele internalizou dentro do ser humano um atributo semelhante a um dos principais atributos dele, que é justamente a bondade. Vamos lembrar que Deus, quando ele criou o mundo, ele não criou com nenhuma intenção de receber nada, porque Deus é completo, Deus é perfeito, Deus não precisa de nada. Então, tudo que ele faz de bondade é uma bondade 100% altruísta, sem esperar nada em troca. Sheu Merahem Umeitiv Venoten. Ele é misericordioso, ele é bondoso, e o tempo inteiro ele está sempre doando. Mibli Kabel Davar Bitrumá, sem receber nada, murar em troca. Ele faz tudo sem receber nada em troca. Então, Deus não tem o que receber em troca. A bondade dele é uma bondade verdadeira. Tem inclusive uma tefilá que algumas pessoas costumam fazer, uma tefilá do Shla HaKadosh, dos grandes rabanim do povo judeu. O Shla HaKadosh, ele fala o seguinte, nessa tefilá, que quando a gente faz bondade, no fundo, não é uma bondade verdadeira. A gente está fazendo business, a gente está fazendo negócios, porque a gente ajuda hoje esperando de volta amanhã. Quer dizer, se a gente ajuda alguém hoje e você precisa da ajuda dessa pessoa amanhã e ela não te ajuda, você fica chateado com ela. Então, quer dizer que você fez
esperando alguma coisa em troca, não foi uma doação verdadeira. O único que é o bondoso, que é o misericordioso verdadeiro, que faz sem esperar nada em troca, é o Criador do mundo. En lo yechsar lo klum, porque para ele não falta nada. Kakatuv, como está escrito no Sefer Yov, no livro do Yov, veim tzidakta matiten lo. Então, mesmo que você faça coisas corretas o tempo inteiro, o que você vai dar para ele? O que você pode contribuir para Deus? O que falta para ele? Mas a gente agradece, a gente oferece para Deus o nosso agradecimento, que isso é a raiz do nosso serviço para Hashem. Então, olha o que o Rav Dessler está chamando a atenção. Quem acha que quando a gente faz um agradecimento para Deus, ele está lá em cima esperando, ele está precisando, da mesma forma que um ser humano, ele precisa desse agradecimento, ele fica dependente disso para estar feliz, para saber se ele fez uma coisa certa ou não. Deus não precisa, é nosso serviço. A gente agradece porque a gente quer reconhecer e saber que Hashem te dá tudo, mas não é que ele precisa nem da nossa tefilá, nem dos nossos agradecimentos. Vekaha asaeta Adam, e a sua imagem e semelhança, assim ele fez o ser humano, Kakatuv, como está escrito, Betzelem Elokim asaeta Adam. Deus fez o homem à sua imagem. Então, o que quer dizer a sua imagem? Obviamente que não estamos falando aqui de uma imagem física, já que Deus não tem um corpo material, já que não tem nenhuma semelhança física com Hashem, e sim nos atributos que Deus ele deu para o ser humano, que Yuhal Lerachem o Leitiv Velitem. Ele deu para a gente essa força, uma força sublime. Olha que incrível! Toda vez que eu estou doando, toda vez que eu estou ajudando, toda vez que eu estou sendo misericordioso com alguém, eu estou me assemelhando ao Criador do mundo nas suas atitudes. Aval Kohanetilá, essa força de pegar o contrário, que Deus internalizou os dois lados. O Asher Itavadam Limshor Elav et Kol Haba Betchumo. É o que a pessoa ela tem vontade de pegar para ele, tudo que chega perto do seu domínio, do seu alcance, a pessoa ele quer pegar para ele, é a vontade de comprar desenfreada, é a vontade de pegar o que é dos outros, é a inveja. Olha quantas coisas negativas, é o roubo, da onde vem o conceito do roubo, querer pegar o que é do outro, o outro tem um celular que eu não tenho, eu vou lá e eu roubo dele, eu pego dele. Isso tudo é a Koach da Netilá, a força de querer tirar. Koach Zé o Asher Kreu Bnei Adam Ahavat Atzmo. Então, isso é o que os nossos sábios eles chamam de amor próprio, quer dizer, esse egoísmo, a gente chama isso de Ahavat Atzmo. É o amor que a gente sente pela gente mesmo. Veu Shoresh Kol Araot. Prestem atenção, gravem bem essa frase. Essa é a raiz de todo o mal que existe no mundo, essa força de querer pegar, de querer tomar, de querer tudo que é dos outros, você querer pegar e trazer para você. Tem aqueles que gostam de pegar e não gostam de pagar absolutamente nada em troca. Esse é o famoso ladrão. Por quê? Porque ele quer pegar o que é dos outros sem pagar nada. Veim bekoarizol ou ganav im beblidat abaile mikar. Então, só pela Torá, ele faz uma diferenciação. Se você pega a força, você é chamado ladrão. E se você pega sem a pessoa prestar atenção, você é um furtador. Mas, quer dizer, a atitude é a mesma aqui. Você está pegando sem dar nada em troca, o que pertence a uma outra pessoa, não é um comércio. Comércio, você recebe alguma coisa, mas você dá alguma coisa em troca. Tem gente que está num nível tão baixo aqui dessa
dessa kohanetilá, dessa força de tomar, que ele quer pegar as coisas sem dar nada em troca. O Ramai, temos também aqui o Ramai, é o trapaceiro, que Sheignov dat bnei Adam, ele engana, ele finge que ele vai dar alguma coisa para a pessoa, ele envolve a pessoa com toda a lábia dele, vai patem latetlo midatam, e ele vai convencer a pessoa a dar para ele por própria vontade, ele não está pegando na marra, ele não está causando nenhum tipo de violência, mas, no fundo, ele é um ladrão, ele está fazendo uma gneivadat, ele está roubando a consciência da pessoa, a mafsidim ele hinam klaliim upratim. E tem dois tipos desses tomadores, desses causadores que vão roubar dos outros, vão tirar o que é dos outros. Tem duas categorias. Tem aqueles que fazem isso numa escala mundial e tem aqueles que fazem numa escala local. Vamos ver a diferença. Aklalim, aqueles que fazem isso numa escala mundial. Osei Milhamot são aqueles que promovem as guerras. Rotzrei Yamim, aqueles que são os genocidas, os assassinos de povos inteiros. A gente está numa fase agora, infelizmente, que aqui no Brasil se banalizou o conceito do holocausto, o conceito de genocídio. Agora se usa para tudo. É nazista, é genocida, as pessoas nem sabem qual é a definição de um genocida, nem sabem o que é o nazismo. Eu vi ontem, me mandaram, é assustador, nos Estados Unidos, pessoas sendo entrevistadas na rua, se eles sabiam o que era Auschwitz, se eles sabiam quem são os nazistas, se eles sabem o que aconteceu com os judeus na Shoah, e não sabem, pessoas na rua, adultos, não estamos falando nem de jovens, adultos que não sabem o que é Auschwitz, que não sabem o que é o nazismo, que não sabem o que o povo judeu passou. Então, se banalizou esse conceito do genocida, mas estamos falando aqui realmente de pessoas que mataram populações inteiras. Ve'en shofet lamo badam, são pessoas tão cruéis e tão poderosas que não tem juízo humano que consegue fazer a justiça para eles. Zulat aquele barag levador. Mas não se preocupem, Hashem, ele vai fazer a justiça. Então, Rav Dessler, ele está falando daqueles que são grandes genocidas, grandes malfeitores da história da humanidade, que esses vão pagar a conta quando chegar o momento deles, vai chegar a justiça para essas pessoas. Vê a pratim, e as pessoas que são esse tipo de tomadores, mais num nível mais, numa escala local, Asher Meyehidim e Goslu, são pessoas que vão roubar de alguns poucos indivíduos. Eima Asher Samulahem Bnei Adam Shoftim Leanisham. E é para isso a gente tem aqui, interessante, né? Mesmo os 7 povos do mundo, as 7 mitzvot de todos os povos do mundo que são chamados as mitzvot de Bnei Noach, quer dizer, todos os povos do mundo receberam através da Torá as leis através das quais eles precisam viver. O povo judeu recebeu as 613 mitzvot e todos os outros povos do mundo receberam as 7 mitzvot de Bnei Noach. Entre as 7 mitzvot, uma delas é Mishpat, que eles façam justiça, eles tenham tribunais. Para que serve isso? Para castigar justamente aqueles malfeitores, aqueles ladrões, aqueles que, infelizmente, dedicam a vida a querer tirar o que é dos outros. Para salvar a humanidade, quer dizer, a gente precisa tirar essas pessoas de circulação, a gente precisa castigar eles para que a gente possa salvar a humanidade. Veodelamdudat etaam leargish betzedek, que as pessoas vão sentir uma sensação de justiça, que a justiça está sendo feita. Olha que incrível, o quanto é grave o que está acontecendo aqui no Brasil nesse momento, que infelizmente
a gente está pervertendo a justiça, os justos acabam sendo perseguidos e aqueles que são ladrões confessos, aqueles que têm provas, são inocentados e, infelizmente, a gente acaba desacreditando na justiça. E esse é o pior efeito que pode acontecer quando o ser humano não acredita na justiça. É óbvio que a justiça de Deus, em última instância, ela sempre vai prevalecer. Mas não tem nada mais triste do que o ser humano ele não acreditar na justiça que é feita aqui no mundo. Gam que yevosh adam yasotável, porque se existe justiça, as pessoas têm vergonha de fazer coisas erradas. As pessoas têm vergonha de serem vistas como ladrões, como trapaceiros. Hoje em dia, ao contrário, a perversão está tão grande, a inversão de valores está tão grande, que a pessoa tem orgulho. Olha, eu lembro quantas pessoas contam, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum a gente ir uma máquina para tirar jornal e você coloca lá o dinheiro, a máquina abre, você pode pegar quantos jornais você quiser. Óbvio que na cabeça, na cultura americana, não tem por que o cara pegar mais de um jornal. Ele vai pegar o jornal que ele pagou e vai embora. Mas, infelizmente, a gente tem uma cultura que aqui no Brasil é muito comum de ficar feliz de contar para os amigos que roubou um negócio do hotel para trazer de lembrança, que pegou o jornal a mais, que foi malandro, que passou sem pagar porque foi malandro. Teve um brasileiro, ele foi fazer um intercâmbio na Suécia e ele percebeu no metrô que tinha uma catraca aberta, que não precisava passar nenhum cartão. Então ele perguntou na bilheteria: o que é essa catraca aberta? E aí a mulher da bilheteria falou: olha, se tem alguém que ele não tem dinheiro, ele está passando por dificuldades, ou ele esqueceu a carteira, ele pode passar. E aí o brasileiro perguntou para a mulher, falou: mas e se ele tiver dinheiro? Aí a mulher ficou olhando para ele e perguntou: mas por que alguém faria isso? Vocês imaginam o que aconteceria aqui no Brasil de ter uma catraca dessa? Então, a gente vai vendo que as pessoas não acreditam mais na justiça, na retidão. Tudo isso vem porque a gente não cumpre a justiça, que os malfeitores sejam envergonhados, para que as pessoas tenham vergonha de cometer esse tipo de auto. Aval shore shará sheukoach hanetilá. Qual é a raiz de todo esse mal? Qual é a raiz de tudo isso? É a koach hanetilá, é querer pegar o que é dos outros, é querer tomar, é querer ter tudo para você, ao invés de querer dividir com as outras pessoas. Odeino bimkomo yamod, e isso, infelizmente, vai continuar intacto no seu lugar. Quer dizer, isso é a causa de todos os males do mundo. Velken, altamin beadam ubecivilizatia shelo. Por isso, não confia no ser humano e no nosso conceito de civilidade, né? Como a gente vende, que o ser humano é civilizado. A gente vive, na verdade, na prática, é só prestar atenção no mundo, um capitalismo selvagem. A gente vive uma selva, a gente não vive civilidade coisa nenhuma. Infelizmente, a gente vê pessoas um querendo passar por cima do outro, como fala o Pirkei Avot. Olha que linguagem dura. Se não fossem as autoridades, se não fosse a polícia, se não fosse a justiça, uma pessoa ia engolir o outro vivo. Essa é a linguagem que o Pirkei Avot, a ética dos patriarcas, usa. Um vai engolir o outro vivo, e só não fazem isso pelo medo de serem presos. Nos países onde existe esse medo, onde não tem medo, as pessoas se engolem vivas. Ki tahat matazé yerame veignov, porque embaixo dessa máscara de homem civilizado, a gente vê quanta trapaça, quanto furto, vai gzol, vai irtzar, quanto roubo, quanto assassinato. Então, Deus nos livre, a gente acha que assassinato é só quando a pessoa vai assaltar na rua. Quantos casos que se descobriram de sócios, que um dos sócios foi assassinado e descobre que o mandante era o outro sócio. Então, a gente está num capitalismo selvagem
que a máscara ela acaba sempre caindo. Ren kvar gilu hazal et tarmito bemamar. Então, ele traz aqui justamente esse ensinamento do Pirkei Avot, que se não fosse o medo do governo, as pessoas iam se engolir, as pessoas se engolem na prática, é isso que a gente vê acontecendo. Mas, espera aí, então essa aula, Rabino, é só para os ladrões? A gente, então, não precisa mais ninguém, precisa só os tomadores, o Kohanetilá, são só para os ladrões, para os genocidas? Vamos ver que, infelizmente, está muito internalizado dentro de cada um de nós. Eu sei que, quando a gente está escutando essa aula, a primeira tendência que a gente tem é pensar, uau, eu sei sobre quem o Rabino está falando, eu sei, ele deve estar falando do fulano, ele deve estar falando do ciclano. Não, o Rabino está falando para cada um de nós, inclusive para mim mesmo, que as palavras que eu falo, elas cheguem no meu próprio ouvido. Cada um de nós tem que lutar contra essa Kohanetilá, essa vontade da gente querer pegar o que é dos outros. Veyesh asher ein avel beyadam klal neged reihem bema sheikhu. Tem aqueles que eles não pegam dos outros através de transgressões. Estamos falando de pessoas que não são ladrões, não são trapaceiros, eila sheohavim litol mibli leshalem betmurah, mas são pessoas que eles gostariam de receber sem pagar nada em troca. O que significa isso? Kegon ohavei matanot, aqueles que amam receber presentes. De irushot, aqueles que amam receber heranças. O netilat tzedakah, aqueles que gostam de ficar recebendo tzedakah. Eles não estão roubando ninguém, eles não estão enganando ninguém, mas eles gostam de receber o tempo inteiro, eles gostam de estar recebendo. Quantas brigas, quantas divisões, quantas famílias destruídas por causa de herança. Pessoas que se davam bem, infelizmente, quando os pais falecem, se eles tivessem ideia do mal que vai fazer para a família, os pais querem deixar para os filhos um dinheiro, achando que estão deixando brahá, acabam deixando uma maldição, a família se divide, brigas vão parar na justiça, discussões, desunião. Uau, toda aquela brahá que os pais se esforçaram tanto para deixar alguma coisa para os filhos, acabaram deixando discórdia. Veohavei abetza vearevachim agdolim, e aquelas pessoas que amam os lucros e que amam ganhar dinheiro cada vez mais. Gam koleile benotlim yitchashevu. Também esses são considerados notlim, também são tomadores. Espera aí, Rabino, mas você falou que esses não estão fazendo nada de errado, não estão roubando, não estão enganando, mas vamos voltar para o conceito original da aula. Deus deu para a gente duas forças. Uma força que é semelhante ao Criador do mundo, que é a força de doação, e uma força que é o oposto do Criador do mundo, que é a força de querer tomar dos outros. Essa é a fonte de todo o mal. Então, aquele que só quer receber e presentes e doações e só quer ganhar cada vez mais às custas dos outros, esse está usando a força negativa. Ele está se desconectando das forças superiores e se conectando com as forças inferiores. E sobre eles falou o mais sábio de todos os homens, Shlomo Amelech, o rei Salomão, Vesone matanot rie, aquele que odeia os presentes, esse vai viver. Vamos guardar essa frase, ele vai depois desenvolver um pouquinho mais esse conceito, mas olha que frase forte. Aquele que odeia presentes, esse vai viver. Shnei akohota eile, essas duas forças, a netiná e a netilá, a força da doação e a força de tomar o que é do outro, hem shorshei kol amidot vekol amasim. Eles são as raízes de todos os traços de caráter e de todas as nossas ações, tudo que a gente vai desenvolver de traços de caráter. E na prática,
tudo que vai se transformar em atitudes depende basicamente dessas duas forças. Veyesh lecha ladat, e a gente precisa saber, she'en derech memutza bezer, não tem caminho intermediário. A gente precisa escolher um dos dois lados da história. Ki nefesh adam leolam tishov lechad mishnei atzadim. Porque a alma do ser humano, ela vai desejar sempre um dos dois lados. O betchukat alev, a penimit, em psharot, vezeaklal. Então, e nas vontades do coração, não tem acordo, não tem meio termo. E essa é a regra. En memutze betanyanut. Não tem intermediário nos nossos interesses. Ou a gente vai para um lado, ou a gente vai para o outro. Nimtza shebechol maaseh ubechol dibur ubechol machshavah. Isso quer dizer que em cada ato, em cada frase, em cada palavra que a gente fala, e em cada pensamento, im lo benogea lepnimiut nafsho mibli shayachut lemetziut mechutza lo, a não ser coisas que estão só dentro do nosso coração, inhu imitchased venotel, ou rote venotel. Ou ela vai se classificar como um ato de bondade e de doação, quer dizer, no pensamento, ou no dibur, na fala, ou no ato. Isso que você está fazendo, ou falando, ou pensando, é uma doação e uma bondade, ou isso é pegar, isso é tomar, isso é uma coisa negativa. Olha que interessante, a gente falou de 3 áreas da vida, que são o pensamento, a fala e o ato. E a gente falou também, a gente sabe que tem 3 pilares, sobre 3 pilares o mundo se sustenta. Ala Torá, ala Vodá, vial Milut Hassadim. Sobre a Torá, Torá são os pensamentos. Sobre a Vodá hoje é principalmente a nossa tefilá, é a nossa fala. E sobre Gemilut Hassadim, os atos de bondade, que são os atos. Quer dizer, os 3 pilares são as 3 áreas. Eu me trabalhar no pensamento, eu me trabalhar na minha fala e eu me trabalhar nos meus atos, que eles sejam todos voltados à bondade, à doação, ao altruísmo, e nunca, Deus me livre, permitir que eles sejam voltados a querer pegar, querer tomar o egoísmo, o lado negativo, o lado escuro do ser humano, né? Que nem o famoso conceito, né, do Guerra nas Estrelas, que tem o lado negro da força e o lado da força. A gente tem que escolher se a gente quer ser um Jedi ou se a gente quer, Deus me livre, ser um Darth Vader, se a gente quer ir para o lado negro da força. Inclusive, tem um lado muito judaico. A gente um dia precisa fazer uma aula só sobre isso, que o Jedi não é coincidência, Jedi e judeu. E a gente sabe que o próprio Darth Vader, na verdade, é um Jedi que ele foi para o lado negro da força. E o retorno de Jedi, retorno é Tchuvá. No final desse filme, Retorno de Jedi, o Darth Vader ele faz Tchuvá e ele acaba morrendo em arrependimento completo por ter ido para o lado negro da força. Então, a gente tem que saber que tem muita coisa aí que a gente pode usar como machal, como uma parábola para a gente enxergar como funciona a vida, qual que é a diferença entre as escolhas, aonde vai terminar. Quando a pessoa começa a fazer as escolhas, ele ainda não tem claridade aonde elas vão terminar. Se a gente pegar um grande assassino, um grande mafioso, ele começou num pequeno delito, ele começou num pequeno roubo e a coisa foi crescendo cada vez mais. Ele não imaginou, quando ele começou esse caminho, aonde ia terminar. Do lado positivo também, a gente pega as maiores instituições hoje em dia de Hesed, de bondade, os maiores Gmahim, às vezes começaram com pessoas bem intencionadas que querem fazer um bom ato aqui, um bom ato lá,
e que hoje em dia se transformaram em prédios de 5, 6 andares, como a gente falou, com 6 mil voluntários. Então, tudo isso a gente tem que saber, são as escolhas que a gente vai fazer, e não tem caminho do meio. Esse é o mais importante, esse é o principal ensinamento que tem que sair dessa aula. Não tem caminho do meio. Todos os atos que a gente faz na vida ou estão encaminhando a gente para o lado positivo, ou Deus nos livre, estão caminhando a gente para o lado negativo. Eila, ou Rová, ou Isur, quer dizer, ou estão levando a gente para um... E assim também está escrito no livro Rovot Levavot, os deveres do coração. A gente já estudou um pouquinho esse livro. No Shar Avodat Elokim, no capítulo do serviço para Hashem, ele fala Shebifnim Alev em lá no Davar Areshut. No nosso coração não tem nada que é parve, não tem nada que é neutro, não tem nada que é indiferente. Ou é uma obrigação e a gente está caminhando para se conectar com Hashem, ou é uma proibição porque está afastando a gente do caminho correto. Bezeu lai nitkarev ktsat leavanat apasuk she eveinu lemala. E com isso a gente talvez vai entender um pouquinho melhor o versículo que a gente mencionou anteriormente, Soné matanot rie, aquele que odeia os presentes, ele vai viver. Ele vai explicar um pouquinho mais, mas olha que impressionante. Qual é o conceito? O que tem de tão errado? Espera aí, Rabino, todo mundo gosta de ganhar um presentinho. O que tem de tão errado? O ponto que Shlomo Amelech ele está ensinando para a gente é que cada passo que você dá para sentir o gosto de receber, de tomar, isso te aproxima um pouquinho você do outro lado. Soné matanot rie, aquele que odeia os presentes, aquele que não quer essa sensação de pegar, de tomar, esse é o que vai viver de verdade, não só nesse mundo, esse é o que está construindo a sua vida eterna verdadeira. Bezrat Hashem, mas ele vai entrar um pouquinho mais nesse assunto. A gente aqui, obviamente, deve estar com um grande questionamento, que é o que ele vai fazer no Perek Beit, né? No segundo capítulo, é o capítulo Bemassal Bematan. A gente vai entrar agora numa pergunta óbvia, que é a pessoa que vive de comércio. Rabino, o que você quer? Que eu monte uma instituição de bondade e que eu saia, então, 24 horas por dia doando coisa para as pessoas? Eu vou viver do quê, Rabino? Eu preciso ter minha lojinha, eu preciso ter o meu lucro. Então, peraí, como que eu vou viver minha vida? Muito bonito, tudo isso que você falou, eu concordo, mas e na prática? Eu quero saber como eu vivo a minha vida na prática. Calma, sem desespero, é isso que ele vai entrar agora. Deus não quer uma vida teórica, Deus quer uma vida na prática. Vamos tentar trazer esse conceito para o nosso dia a dia, para mudar a forma de viver a vida. O mesmo ato você pode fazer ele de uma maneira que te traz mérito, ou, Deus me livre, você pode fazer de uma maneira que te traz um problema espiritual. E vamos ver como isso funciona na prática. Então ele fala, Vehine yeshalunu asoharim, baleia massav amatan. Então vamos perguntar para a gente, os homens de negócio, os donos de loja, até momrim, she'aha netinah hitová, vekol netilá himidará. Então quer dizer que vocês estão falando para a gente, vocês estão definindo que toda a doação é uma coisa positiva e tomar, pegar o que é dos outros, é uma coisa negativa, uma coisa ruim. Essa foi a definição até agora. Aloba zeta frio, etc. colaulam. Assim vocês não estão estragando a ordem do mundo. Não vai dar para viver desse jeito. O Rav Dessler está destruindo o sustento de todo mundo. Hem kolabruim, Braham Hashem lihiot notnim benotlim kahad. Deus deu para a gente essas duas forças. Eu preciso doar, mas eu também preciso receber. Eu não posso só viver doando para todo mundo. Vekah hasideret olamó.
E assim Deus ele criou um ser humano com necessidades. Eu tenho necessidades, eu preciso receber, eu preciso comer, eu preciso de uma casa, eu preciso de um mínimo, eu tenho um básico necessário. Quer dizer, Deus me criou dessa maneira. Então, peraí, eu não estou entendendo toda essa teoria, ela não funciona na prática. Aí, Meinadam Kechad Mehem, Velama Loitol Gamiten. Então, peraí, se Deus deu para a gente essa natureza, por que a gente não pode usar os dois lados? Por que eu não posso pegar e também doar? Por que a gente não vive assim? Avala Emet Torah Drachá, mas a gente vai ver que a verdade ela é muito clara. Kigam Be'ele Shnei Minim Heima, porque também entre os comerciantes a gente vai perceber que tem dois tipos de pessoas. Yesh asher itlu arbe ve'ar me'at itlu, tem aqueles que querem pegar muito, mesmo que eles dão pouco. Eu vou dar um exemplo, olha que incrível, eu lembro até hoje que saiu uma manchete, assim, ficou muito famosa a história, no começo da pandemia, estava aquele desespero, quando começou o Covid, todo mundo quer conseguir álcool gel. Então, por quê? Porque falavam que é a única maneira e precisa ter, e quem não tiver álcool gel vai morrer. Foi aquele pânico generalizado, todo mundo correu, esvaziaram os supermercados, tiveram duas pessoas dos Estados Unidos, dois amigos, eles compraram não sei quantos 1.000 litros de álcool gel. Para quê? Para inflacionar o mercado, para depois vender pelo dobro do preço, pelo triplo do preço, mas eles acabaram quebrando a cara, porque a Amazon percebeu a movimentação que eles estavam tentando fazer e não permitiu, vários grandes revendedores não permitiram os anúncios deles, eles acabaram ficando com uma quantidade absurda de álcool gel empacada dentro de casa, que eles não conseguiram vender. Mas olha só, pessoas que querem se aproveitar do desespero dos outros, cobrar um preço injusto, eles querem ganhar muito e entregar muito pouco em troca. Alô, Reima Assoharim, Asher Ishtamshu Bekol Mikre Learviach Bo, são aqueles comerciantes que eles só pensam em ganhar cada vez mais, às vezes até extorquir a pessoa, principalmente aqueles que lidam com situações que a pessoa está desesperada, que você sabe que a pessoa pagaria qualquer coisa e eles cobram muito caro, baseado no desespero do outro. Mibli itchashev intirham ve'avodatam asher avdu shavim heima be'emet dei areva e asher asigu betmuratam. Essas pessoas, elas são tão obstinadas que elas querem ganhar, elas querem ter mais lucro, que elas acabam nem fazendo as contas no papel, se realmente elas estão ganhando ou não. Quer dizer, elas não vão ter mais vida, de tanto que elas vão se dedicar para o trabalho, esse amor pelo lucro, que eles acabam nem vendo se está valendo a pena. Gamitamtsu lenot mikishalon reihem, e eles vão querer se aproveitar de ganhar através do tropeço dos seus companheiros, ver Hissaron e Ediatam, e através da falta do conhecimento dos outros. Então, quer dizer, vão enganar os outros. É aquela pessoa que vai mostrar um apartamento para vender, ele sabe que o apartamento está um lixo, mas ele começa a esconder todos os defeitos, ele começa a falar um monte de mentiras, porque ele quer se aproveitar da falta de conhecimento do outro para ganhar mais dinheiro. Aí, não é que isso é roubo, isso é trapaça. Qual a diferença de um trapaceiro? Não, eu sou vendedor, Não é, você é trapaceiro, não tem diferença entre um trapaceiro, aquele lá que engana pessoas na rua, e você que engana teus compradores. Você também é um trapaceiro. Ah, não, eu sou um comerciante, eu só estou mostrando o lado bonito do que eu estou vendendo. Não, você não é um comerciante, você é um trapaceiro sem absolutamente nenhuma diferença daquele trapaceiro que engana pessoas na rua. Vekol sheken eile asher scharam ukinyanam yarbe
ve'amal acherim yachlu, e pior ainda, mais ainda, aqueles que querem ganhar às custas das outras pessoas, pagando salário baixo, explorando as pessoas, que nem tem grandes grifes hoje em dia, que escravizam praticamente pessoas, quer dizer, vende a sua bolsa $20.000, mas paga $1 por dia para aquele trabalho escravo, crianças trabalhando, mulheres em estados terríveis de trabalho, para quê? Para ganhar e mais e mais e mais. Benesher, o Bemarbit, ou os bancos que acabam ganhando com o desespero das pessoas, colocando juros, fazendo a pessoa entrar numa bola de neve. Quer dizer, o dono do banco bilionário, enquanto aquelas pessoas lá embaixo, desesperadas para conseguir pagar aquele empréstimo de R$1.000 que eles pegaram. O ele, Asher Benehir Kal, e havido et polehem, ou aqueles que escravizam seus funcionários, e a escravidão não precisa ser com correntes. A escravidão também é quando você sabe que a pessoa precisa daquele trabalho e você acaba, infelizmente, dando as piores condições, entre aspas, mas vamos fazer uma reflexão. O que a gente paga, por exemplo, aqui no Brasil, para uma empregada doméstica, para o nível de trabalho, a dificuldade de 8 horas por dia, para a pessoa, no final do dia, ganhar um salário mínimo, isso é uma vergonha. A gente vê que nos países de primeiro mundo não tem isso. Os salários são muito mais reais, a pessoa ganha. Aqui a gente tem muito ainda, infelizmente, da época da escravidão. A gente ainda tem toda essa herança maldita da época da escravidão. Os Hireihem, Lavod Aburam, Avodat Parer, e contratam pessoas para ganhar salários pequenos e fazerem trabalhos pesados, trabalhos difíceis, às vezes até mesmo trabalhos arriscados, que a pessoa corre risco de vida todos os dias para ganhar no final do mês um salário mínimo que mal e mal ele coloca comida na mesa. Vehem, Meshabdim Amim, também aqueles que oprimem povos inteiros. Verodim Bam, Bechosekiad. Então, como aconteceu toda a época colonial, que se escravizavam povos inteiros para fazer o trabalho deles. Veav Sheioilo Leumatam, e mesmo que vai trazer algum benefício para eles. Ren Koleile Vedomeren Netilatam Merubá, o Netinatam Muetet. Então, mas eles estão dando alguma coisa. São comerciantes, é verdade, mas eles querem pegar muito e eles querem dar muito pouco. Então, esse é um tipo de comerciante. A gente vê que ser comerciante é verdade, a gente também precisa receber, mas a gente tem que saber que quanto mais a gente tem o amor só por receber e não querer doar nada, não querer fazer nada pelos outros, isso vai aproximando a gente do lado negativo. Zot veoda her, isso e mais ainda, gama meata sheritnu, e também esse pouco que eles dão, en shorsho betov, mesmo assim eles não dão pelo lado positivo do coração deles, eles não dão com alegria, uau, que bom, olha que oportunidade que eu tenho, essa pessoa mais pobre, ela vai vir trabalhar na minha casa, que bom, eu vou poder oferecer um emprego para ela, eu vou poder dar um dinheiro, ela vai poder sustentar a família. Não é essa a sensação, não é Bekoah Hanetiná, não vem da força de querer doar, de querer ajudar. Arme Makorai Yabia, isso vem de uma fonte ruim, Mikoah Hanetilá, mesmo que eles não dão com vontade. Aló kol sheifatam, o marcheboiserem, benetilai dbeku. Na verdade, se pudesse, eles não pagariam nada. Eles só pagam, porque senão a pessoa não trabalha. Mas eles não querem. Eles não gostariam de dar nem um centavo do que eles dão. Vetasheritnu, o almenat sheitlu, shivatai negdoi. Tudo que eles dão é com a condição de receber em troca 70 vezes mais. A Renvanile Machal, por exemplo, o dono da loja,
Noten Zhorató Leman Yarvia. Ele dá a mercadoria dele. Qual que é a intenção dele? Ele não está pensando no bem do cliente, ele está pensando no lucro, quanto que eu vou ganhar. O Benatno Lekones Horai Yafá Betová de Kavana. Ele não está pensando, uau, que bom, eu posso fornecer alguma coisa bonita aqui para esse comprador, eu vou dar uma boa mercadoria para ele, uma mercadoria de qualidade, ele vai ficar feliz, ele vai poder usar na casa dele, não. Kavanato Hileman Yarvia Pamai Marbe. A única intenção que ele está tendo é que ele vai lucrar o dobro do que ele está dando. Então, ninguém está dando, ninguém, a grande maioria, estamos falando um lado. A gente vai ver que é possível, e é nisso que a gente tem que trabalhar todos os dias da vida, que existe um outro lado, existe uma outra maneira da gente viver a nossa vida. Veiesh odra gdolá bekaele, e tem um outro mal tão grande quanto isso, que measher yishafu alametilá itharu zebazé. Então, também, a pessoa, quando ele tem desejo de pegar, ele vai querer começar a competir. Vekol echad itametz limshor etatzmo et kol asher yuchal. E a pessoa vai querer pegar para si tudo que ele puder. Então, a gente vai ver os lojistas fazendo propaganda enganosa, querendo pegar os clientes de todo mundo. Eu lembro incrível, quando eu era moleque, meus pais tinham uma loja e abriu uma grande rede na mesma região. Todo mundo que tinha lojas iguais na região, eles se respeitavam, eles se ajudavam. Quando abriu essa grande loja, qual que era a intenção deles? Quebrar todo mundo na rua, ficar sozinho lá. Mas espera aí, você já tem tanto dinheiro, você já tem tantas lojas, para que você precisa quebrar os outros? Passava por cima, entrava com ação judicial, abria nos dias que era proibido abrir, e tudo isso para quê? Para pegar cada vez mais e mais e mais. Ve'amnam einavel bazé bamishpat bnei adam. E eles fazem de uma maneira que não tem transgressão nas leis dos seres humanos. Então, não dá para punir eles, porque eles não estão fazendo essa concorrência desleal, que são grandes empresas que vão quebrar todas as pequenas empresas. Pela justiça dos homens, não tem o que fazer, não estão fazendo nada errado, não estão fazendo nenhuma transgressão. Aval, aim em betacharut meviali deitzar veisurim arbe. Mas esse tipo de concorrência desleal, ele causa sofrimento, ele causa dor, e tudo isso tem preço, tudo isso vai ser cobrado um dia. A justiça aqui não vai cobrar nada, mas todo esse tsar, todo esse sofrimento, tudo que você causou de mal para o outro, isso vai ser cobrado um dia. Vegam lifamim lidei halaim raim, o mitak do mar. E quanto às vezes pode causar doenças. Você quebra alguém que é dono de uma loja, essa pessoa entra em depressão, essa pessoa pode ter uma morte prematura. Você pode acelerar o envelhecimento, a morte de alguém através dessa concorrência desleal. A gente vai ver exemplos de Rabanim da Torá, o quanto Baruch Hashem eles tinham cuidado para nunca causar sofrimento para um concorrente, para alguém que tem uma loja parecida. Esse é um tipo, é verdade, a gente precisa viver com os dois, com o doar e o receber, mas esse é um tipo que a gente não deve se conectar. No próximo capítulo, a gente vai explicar o outro tipo. Vamos, pelo menos hoje, começar, só para a gente terminar com uma coisa boa, não terminar com uma coisa negativa. Vamos já começar o próximo capítulo, e na aula que vem a gente vai continuar. Vamos começar a ver o que é a forma positiva. Como eu posso ser um comerciante, como eu posso ser um homem de negócios. Eu vou receber o meu lucro
mas eu não vou ser aquele que é o Kohanetilá. Eu vou, mesmo recebendo, eu vou estar doando. Como se faz isso? Aval eile heima darkei tzadikim shebebnei adam. Esse é a forma de viver dos tzadikim. Como os tzadikim vivem? Netilatan rabá unetilatam mueter. A doação deles é uma doação muito grande e o que eles pegam é muito pouquinho. Vegama meat asherikhu, e também esse pouco que eles pegam, muhrahim heimabo, eles só querem pegar as coisas que são extremamente necessárias. Leman efshar lahem et hanetinah ve'atavah misaat nafsham, eles só querem receber o que vai permitir para eles continuar fazendo bondades. E, de novo, não estamos falando de alguma coisa teórica. Vamos ver na prática pessoas que viveram dessa maneira. Ah, Rabino, mas como que eu vou virar minha vida do avesso de hoje para amanhã? Ninguém está pedindo isso. Mas vamos aprender com os grandes tzadikim, que eles sejam modelos para a nossa vida, como a gente deve viver, aonde a gente deve ter a nossa visão de curto e de longo alcance. Nimtzet omer ki gam netilatam minekor kadosh yata. Olha que incrível, é possível até mesmo dizer que mesmo que eles recebem, também vem da força de doação. Mihefetz hanetinah é pelo amor, pela bondade. Quando você quer receber alguma coisa para poder continuar fazendo bondade, então o que você recebeu também é uma doação. Veloi guberaá, e eles não vão encostar no mal. Kohanetilá leolamim, eles nunca, mesmo no que eles recebem, eles não estão recebendo pela força de tomar, e sim pela força de doar. Akidoshim asher ba'aretz reima, esses são os que são chamados de Kedoshim. Kadosh é a pessoa que ela não vive presa no mundo material, ela usa o mundo material, mas ela não é escrava do mundo material, ela usa o mundo material para fazer o bem, ela tem que comer a comida dela, ela precisa da roupa dela, da casa dela, mas o pensamento dela é onde ela pode usar o mundo material para cumprir mitzvot, para fazer bondade. Isso significa que tudo que ela recebe também vem do seu lado positivo. Adveikim bemidat konam bechol inyanehem, esses são aqueles que estão conectados com os atributos de Deus em tudo que eles fazem na vida. Então, como que é o business? Como se faz negócios de uma maneira correta, de uma maneira positiva? Abon istakel b'masei shnei gedolei olam, ha'echad min hayoter kdumim ve'asheni me'achronei ha'achronim. A gente vai, na aula que vem, eu acho que não vale a pena hoje entrar, a gente vai ver a forma de trabalhar de duas personalidades da Torá. Uma que está entre os primeiros habitantes da história da humanidade e outro é uma pessoa que viveu um grande Irá, que viveu no começo do século passado. Então, estamos falando de quase 5.000 anos de diferença entre os dois. Mas a gente vai ver o que é uma pessoa que ela vive com claridade, o que ela veio fazer nesse mundo. Mesmo os negócios dela, é impressionante o quanto ele pensa o tempo inteiro em doar. E mesmo que ele recebe, ele não recebe pelo lado negativo, ele recebe só para continuar ajudando e crescendo e trazendo outras pessoas para o caminho correto. Bezrat Hashem, na aula que vem a gente vai trazer esses dois grandes exemplos aqui da Torá. Um deles é o Hanor, é um dos primeiros personagens da história da Torá. Então, Hanor, a gente vai ver o que é escrito sobre ele, alguém que andava diante de Hashem, e vamos falar sobre alguém da geração passada, que é o nosso grande Hafetz Haim,
que Bezrat Hashem, como ele vivia a vida dele, só dedicada, Bezrat Hashem, a ajudar os outros a fazer o melhor para cada pessoa. Shavua Tov para todo mundo, só boas notícias, só alegria sempre.